Bom dia. A Igreja de Deus, independente local em Niterói, bairro de Maceió, uma pega ninja ali da filha, interessante. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 5, vamos aprender hoje sobre, entre outros temas, sobre as viúvas. Olha que coisa interessante, né? Então, Paulo vem instruindo sua igreja, a igreja de Deus, as igrejas que se converteram a partir as pessoas que se converteram a partir do evangelho ministrado por Paulo, o evangelho de Jesus Cristo ministrado por Paulo, para a criação de igrejas locais, pessoas que se juntam para poder ouvir a palavra de Deus e aprender de Deus e se ajudarem uns aos outros a andar melhor, segundo o que Deus nos ensinou. Então vamos lá, versículo 1 diz: não repreendas asperamente o ancião, mas admoesta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs em toda a pureza. Então aí já de cara a gente tem Paulo ensinando que a gente não deve repreender asperamente o ancião. Devemos mostrar respeito com os mais velhos. Assim como no livro de Jó, quando a gente estava estudando, e aparece Eliú, e ele diz isso: eu esperei que os mais velhos falassem, eu esperei que os mais velhos dissessem que repreendessem a Jó e pontuassem o que deveria ser pontuado, porque eu sou jovem. Então ele teve respeito aos anciãos. Entretanto, não é que o jovem não deva falar, conforme a gente leu no capítulo 4 dessa mesma epístola, Paulo exortando Timóteo a que não seja desprezado o dom que há nele, e ninguém te despreze a Timóteo por conta da tua mocidade. Então o moço que deve aprender a palavra de Deus lendo a sua Bíblia, pela razão, pela lógica, vai se aproximar de Deus. É possível, então, ao jovem que ele aprenda de Deus e que ele se torne uma pessoa madura na palavra de Deus a partir do envolvimento, da intimidade que ele tem com a Bíblia. Nós somos jovens, nós não somos tão anciãos assim, pastor Francisco um pouco mais, mas a gente deve ser respeitado pelo conhecimento que Deus nos deu através da Bíblia, através do Espírito Santo, que nos revela todas as coisas, né? Então, mas é para a gente admoestar os anciãos. Exatamente, só que como a pai. Como que a gente admoesta um pai? Com respeito. A gente não vai chegar para o pai e vai falar para ele: pô, maluco, tá fazendo qualquer coisa errada aí. Na verdade, a gente não deve repreender ninguém assim, mas enfim. O que eu quis dizer é que é sem respeito, né? Como que a gente vai falar com o pai? Com respeito. Senhor, acredito que o Senhor esteja errado nesse ponto. Olha o que está escrito na Bíblia. Vamos recorrer à Bíblia, obviamente. Não é repreender: pai, acho que o Senhor está fazendo alguma coisa de errado porque eu acho. Está bebendo pouca água. Sei lá, que seja. Enfim, a Bíblia é o nosso material de referência, né? Amém. Para isso eu separei um texto lá em Provérbios que diz o seguinte. Interessante também de pensar um pouco sobre isso. Em Provérbios 16, 31, diz o seguinte: coroa de honra são os cabelos brancos. Ou seja, é uma honra e é uma coroa de honra os que têm cabelos brancos, né? Tá ficando bom para mim, exatamente. Mas, olha só que continuação do texto diz: quando eles estão no caminho da justiça. Ou seja, os idosos que não estão no caminho da justiça, os cabelos brancos não são coroa de honra. Ou seja, eles não têm, efetivamente falando, sabedoria para nos dar, segundo Deus. Então, não é uma coroa de honra. Esses anciãos aqui são pessoas que estão no caminho da justiça. Exatamente. Pessoas, entretanto, estão no caminho da justiça. Aqueles que são salvos, aqueles que pregam a palavra de Deus, que falam da palavra de Deus. A gente observou que falou alguma coisa de errado. A gente pode sim, devemos sim admoestar com respeito, repreender com respeito, né? Não é asperamente, é com respeito.
olha, pastor Francisco, acredito que esse texto aqui esteja falando de outra coisa. Ou então, olha, pastor Francisco, o senhor agiu de forma contrária ao que manda na Bíblia, não foi hospitaleiro, por exemplo. Como que o senhor entende isso? Vamos pensar um pouco sobre isso nós dois juntos. Enfim, vamos repreender sem ser asperamente, admoestando para que ele se torne melhor ainda na vida dele como pastor e como irmão em Cristo, né? E isso também aos moços. Como que a gente deve admoestar um moço, um amigo nosso da igreja, como irmãos? E as mulheres idosas, como mães. Então, se a gente tem uma mulher idosa aqui na igreja, por exemplo, a irmã Carla, exatamente, como que a gente deve repreender a ela? Como a mãe, como a mães. Então, a gente não faz parte da nossa igreja. Como a mães, né? Então, como que a gente admoesta essas pessoas mais velhas que estão no caminho da justiça, que seus cabelos brancos são como coroas para si, como a mães, com respeito. Como que a gente trata a nossa mãe e nosso pai? Com respeito. A gente não deve chegar para o nosso pai e falar, pô, tá falando besteira, cara. Isso jamais deve ser feito. Como a gente deve lidar com o nosso pai e a nossa mãe? Com respeito. Com respeito, tá bom? E assim também com as nossas irmãs, e com as moças da igreja, e com os moços da igreja. E com as moças, ele diz também, as mulheres idosas como a mãe, as moças como as irmãs, como? Em toda a pureza. Quando a gente fala, então, com uma moça da igreja, com um moço da igreja, com uma moça, com uma mulher idosa, com um ancião na nossa igreja, a gente fala tudo isso com pureza nos nossos corações, sem maldade, sem estar pensando em coisas que não devemos estar pensando. Às vezes pode chorar um pouquinho. Enfim. E aí depois vem o texto que diz, versículo 3, começa a falar das viúvas. Esse texto aqui, a partir de agora, vai começar a falar sobre quem são as viúvas de verdade para a igreja de Deus, né? Muitos são ditos aí, por exemplo, a mulher é casada, o marido morreu ou a mulher morreu, e aí um ou outro é tido para a sociedade como viúvo ou viúva. Só que para Deus, o termo viúva é um termo muito específico, porque as viúvas, a gente vai entender ainda no texto, serão cuidadas pela igreja, caso necessário, né? Então, quem são essas pessoas que estão desprotegidas aqui, enquanto aqui na terra, que precisam ser cuidados? Os órfãos e as viúvas. Quem são os órfãos e as viúvas para Deus que importam, né? Quem são verdadeiramente esses que demandam cuidado? Os órfãos são os órfãos, claramente, de crentes em Deus, ou que de alguma maneira querem conhecer a Deus, querem estar aqui no nosso meio. Não é para a gente sair por todos os órfãos aí cuidando de todo mundo. A gente não tem essa responsabilidade. Mas aqueles que estão no nosso meio, os pais morreram, os pais crentes em Jesus Cristo morreram. Eu estou falando, meu filho, é acreditar em Deus. Então, os pais destes morreram. Está um órfão no nosso meio. A gente vai cuidar daquele órfão. Eu aqui na nossa igreja, estou aqui só eu e meu filho. Eu morri. A igreja vai cuidar do meu filho, eu tenho certeza disso. Porque eu sei que essa é uma igreja que segue a palavra de Deus. Então vai cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, desculpa. Os órfãos e das viúvas da igreja. Então vamos lá. Versículo 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Então, quem são as viúvas que verdadeiramente são viúvas? Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Então, se vamos dizer assim, aqui a irmã Carla fica viúva, o pastor Francisco morreu. Quem deve honrar já na idade adulta, né? Quem deve honrar essa viúva? Os filhos e os netos, exatamente. Então, os filhos e os netos devem cuidar. Obrigado, Samuel.
Os filhos e os netos devem cuidar desta viúva. Então, tia Carla, mamãe Carla, irmã Carla, fica viúva do pastor Francisco. Dá licença. Fica viúva do pastor Francisco. As primeiras pessoas a cuidarem, as pessoas que devem cuidar dessa viúva, são os filhos. Então, os filhos da irmã Carla, prestem atenção. Se seu pai morre, principalmente quando vocês ficarem adultos, a responsabilidade de cuidar desta viúva é de vocês. Não tanto sua, porque você ainda não é filho. Mas se quiser também pode cuidar. Mas se não tiver filhos ou netos, a gente vai aprender um pouco mais à frente. Bom, e a recompensar seus pais. Então Deus está dizendo que é certo, é justo, é de acordo com a vontade dele, que vocês recompensem seus pais por todo o cuidado que ele fez, que eles tiveram com vocês. A Bíblia está dizendo aqui, negar isso é negar a Bíblia. Então os filhos devem recompensar seus pais? Sim, devem recompensar seus pais e devem cuidar deles. Principalmente se eles estiverem numa condição que eles não possam se cuidar mais. Aí, com certeza. Principalmente se eles estiverem numa condição que eles não estão podendo se cuidar, né? Então, ora, continuando o texto. Ora, quem é então a verdadeira viúva? Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Quem são as viúvas que verdadeiramente são viúvas? Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e dias em rogos e orações. Então, a verdadeira viúva é aquela que, depois de viúva, está lá esperando em Deus e rogando de noite e dias em rogos e orações. Ela está o tempo todo com Deus. Ela não está se preocupando de outra coisa. Ela não está se preocupando com outra coisa. Quer ver como ela não está se preocupando com outra coisa? Olha o que a Bíblia diz no versículo 6. Mas a que vive em deleite, vivendo está morta. Então, aquela que vive se deleitando em coisas do mundo. Eu quero viajar, agora eu vou aproveitar a minha vida para viajar. Agora eu vou aproveitar a minha vida para comer tudo que eu quiser. Agora que meu marido não está mais aqui, vou fazer tudo que eu não podia fazer. Estou livre da lei do marido, meu marido morreu, estou livre da lei do marido, vou fazer tudo o que eu queria fazer. Tipo assim, o pai fala assim, não joga videogame, aí o filho vai lá e joga. É isso aí, mas aí nesse contexto aqui, ainda o pai morreu. Aí o pai morreu, aí o filho, agora eu vou aproveitar, agora eu vou jogar todo o videogame que eu queria jogar. Mas aqui no caso está falando das viúvas, né? Enfim, sim, mais ou menos dentro desse contexto. Então a mulher está lá, a mulher está lá com o marido, e aí o marido falou para ela, não, eu quero que você assista isso, não quero que você assista aquilo, e não vê filme, e é isso aí. E aí ela está seguindo tudo certinho. E aí quando o marido morre, pronto. Agora eu vou, a carta de liberdade aqui veio, agora eu vou fazer tudo, mentira, né? Agora eu vou fazer tudo o que eu queria fazer. Vou assistir todos os filmes que eu queria ver, vou ouvir todas as músicas que eu queria ouvir, vou dançar tudo que eu queria dançar, enfim. Não vou para a igreja, isso aí. E aí o que a Bíblia diz? Mas a que vive em deleite, vivendo está morta. Olha que interessante, né? Porque no texto lá no capítulo 2, a Bíblia diz, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. A mulher que faz profissão de servir a Deus, esta que serve a Deus, ela tem uma vida ali de oração e rogos e vive perante a igreja e a presença de Deus nesse sentido de estar servindo a Deus, né? Então, a que vive de outra maneira, vivendo, está morta. Como ela se salvará dessa vida morta? Dando à luz filhos, permanecendo com sobriedade na fé, no amor, na santificação, né? Servindo a Deus, né? Então é assim que a mulher vai viver. É assim que a mulher é considerada mulher viúva, se ela fizer estas coisas. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Então, você quer ter uma mulher irrepreensível, manda essas coisas a elas. Então, se vocês jovens estão buscando uma esposa, vão buscar uma esposa em algum momento,
Como que vocês vão buscar uma esposa? Aquela que persevera de noite e dia em rogos e orações, aquela que faz profissão de servir a Deus, aquela que seus adornos, seus enfeites não são no vestido, na trança, no ouro, na pérola, mas em estar servindo a Deus nas boas obras, né? Então é assim que a gente vai buscar a nossa esposa. Prestem atenção, porque isso é extremamente importante. Aquela que tem vontade de ter filhos, salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Então, mulheres que estão buscando essas coisas, vocês meninas da igreja que vão se tornar mulheres, então busquem ser esta mulher que busca a santificação e perseverar de noite e dia em rogos e orações. Manda, pois, essas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Estou mandando então essas coisas para que as mulheres dessa igreja sejam irrepreensíveis. E os homens busquem mulheres irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. As pessoas que negam a fé, as pessoas que não têm cuidado dos seus, então estas pessoas são piores do que os infiéis, porque elas conhecem a palavra de Deus, porque elas são salvas, porque elas já receberam o amor para a salvação de suas almas, perdão dos seus pecados, mas elas não estão amando, não estão cuidando, não estão fazendo o que Deus fala para fazer. E não tem nada a ver com salvação. Não tem nada a ver com salvação, vai ser salvo, mas se tornou pior do que o infiel, porque ele tem a salvação. E aí que é a grande questão, por que se torna pior do que o infiel? Como pode ser pior do que aquele que é infiel? Como alguém pode ser pior do que aquele que vai para o inferno? Aquele que tem a salvação nele mesmo, mas morre com ele. Acaba ali, não faz nada. Vamos imaginar um cenário. Alguém, um adulto homem, foi morto por alguém. O que é pior? Que a pessoa que matou esse adulto seja o filho dele ou uma pessoa de fora? Pior que seja o filho dele. Fora. É isso. Não, então, se a pessoa, o filho, tiver matado, é muito pior. Muito pior. Do que o que não é filho. Então é isso. Quem conhece Deus e faz as coisas erradas é pior do que aquele. Exatamente. Exatamente. A gente espera que o filho vai honrar seu pai, né? É isso que Deus... Tem um texto que Deus fala sobre isso, né? Vocês dizem, são meus filhos, mas não me honram como pai, não me dão a honra devida como pai, né? Enfim. Está lá em Jeremias, se eu não me engano. Exatamente. Ele fala exatamente isso. Não me dão a honra. Enfim. Bom, enfim. Estávamos aqui, então, sobre quem ser pior que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só que tenha sido mulher de seu marido. Esse texto para mim deixa muito claro, e aí eu vou trazer essa questão para a igreja, para a nossa igreja, né? Para mim, a Bíblia me demonstra que o homem jovem consegue desde cedo, desde jovem, se dedicado à palavra de Deus, se lendo, buscando a Deus, meditar nas coisas de Deus, desde moço já ter testemunho de que este é um servo e uma pessoa com sabedoria de Deus, desde cedo. A mulher, entretanto, nunca seja inscrita com menos de 60 anos, porque demanda uma vida de servidão para que seja tida por mulher sábia no meio. Então, a mulher ela não aprende pela palavra de Deus racionalmente falando como o homem. Ela aprende, mas ela é o vaso mais fraco, ela é mais sensível. A mulher normalmente está envolvida com sentimentos, então demanda que ela deixe de lado os sentimentos para servir por longos anos, até que então ela possa dizer-se realmente sábia e ensinar a outras mulheres. Porque a questão aqui é quem é que pode ensinar a outras mulheres? Aquela que já tem bom testemunho. Não é aquela novinha que está dizendo que tem um relacionamento com Deus profundo e eu ouço a palavra de Deus. Essa mulher não tem valor para a palavra de Deus. A gente vê aqui no texto, não tem valor, não tem valor. Ela dizendo que, não, esta mulher não tem valor. Eu vou repetir o que eu falei. Essa pastora, por exemplo, que tem menos de 60 anos e que está ali dizendo que tem ali na palavra de Deus, que está ouvindo a voz de Deus, essa mulher não tem valor. Ela não está fazendo nada de acordo com o que Deus manda. Ela não tem valor nenhum, muito pelo contrário. Se for uma mulher salva, então é pior que o fiel.
né? Enfim, agora a grande questão é, a mulher prova o valor dela tendo testemunho de boas obras depois de vários anos servindo a Deus. Depois dos 60 anos ela é tratada como viúva, não antes. A Bíblia diz muito claro, nunca. Porque o testemunho de um e de outro são diferentes. O do homem, tanto é que é exigido do homem é que ele ame a sua esposa. O que é exigido da mulher é que ela seja submissa. Por quê? Porque submissão requer razão. Você vai raciocinar e vai decidir se submeter. E o homem já é naturalmente mais racional nesse sentido. Exatamente. Então, ensinar coisas racionais requer apenas que ele seja alguém que entenda e conheça. Exatamente. Ele pode falar daquilo. Agora, ensinar coisas relacionadas a abrir mão de outras coisas, por exemplo, de si mesmo, requer que você consiga fazer isso. Exatamente. Ela precisa trabalhar isso, desejosa disso, com a própria consciência, enquanto que exatamente isso tudo que foi falado. Espero que tenha saído no áudio, não vou repetir tudo, mas espero que tenha saído no áudio que você falou. Eu estava procurando aqui um texto que fala, inclusive, que a mulher reverencie seu marido, que é um texto que mostra claramente que a mulher deve dar reverência a seu marido. Eu não vou achar o texto agora, depois eu, enfim, não vou perder tempo, ganhar tempo ou perder tempo agora com isso. Enfim, então sim, a gente entende aqui o texto, para mim também deixa muito claro isso, que a mulher depois de 60 anos é onde que ela prova, depois de muito tempo, que ela guardou, tem testemunho de boas obras. Aqui a gente vai ver agora um pouco sobre o testemunho de boas obras, olha só. Então falou, nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. Então se a mulher já teve 2 maridos, ela já não pode mais ser considerada viúva, porque depois que ela perdeu seu marido, ela não guardou, não foi até os 60 anos, perseverando noite e dia em rogos e orações, então ela já não confiou em Deus, ela já foi buscar outro marido, então ela já não pode ser mais considerada viúva, porque a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus, ela não espera em outro lugar, ela espera em Deus, né? A que vive em deleite, vivendo, entretanto está morta. Bom, tendo testemunho, não para aí, tendo testemunho de boas obras. Então, a mulher, para ser considerada viúva, tem que ter mais de 60 anos, ter sido mulher de um só marido, depois disso confiar em Deus, depois que ela morre, confiar em Deus e ter testemunho de boas obras. Quais são os testemunhos de boas obras que ela deve dar? Olha só, se criou os filhos, ou seja, a mulher, Deus está dizendo aqui, com isso, a mulher deve ter filhos. Filhos, é uma coisa que a gente insiste em bater, porque a Bíblia fala disso vez após vez. A mulher deve ter filhos e ela deve criar seus filhos. Se exercitou hospitalidade, ou seja, ela tem que ser hospitaleira. Se lavou os pés aos santos, a mulher não tem função nenhuma. Olha aí, lavar os pés aos santos. Tem função sim, a mulher tem que fazer sim. Lavar, cuidar dos santos de Deus, sim. E só que tenha, não, aqui eu estou falando, e se socorrer os aflitos, ela socorre os que estão precisando, que estão aflitos, da igreja de Deus, obviamente, dos salvos, né? Então, se eu cheguei lá aflito, lá por alguma coisa, a irmã Carla vai me socorrer. Ah, estou passando por tal coisa. Doente, exatamente. A minha casa inundou. Primeira coisa que falou, pode vir para cá, pode ficar aqui em casa. Enfim, só socorrendo os aflitos, né? Tendo testemunho de boas obras. Se praticou toda boa obra. Esta mulher só vai ser considerada viúva se praticou toda boa obra. É outro ponto para considerar verdadeiramente viúva. Ou seja, não é viúva como diz a sociedade. É viúva de verdade. É viúva verdadeira para Deus. Bom, mas não admitas, a gente não deve admitir, não deve receber, não deve aceitar as viúvas mais novas. Por que não? Também, assim, Porque pode fazer uma coisa de besteira. Exatamente, mas deixa agora o pastor Francisco falar. A
a mulher não se desvincula totalmente do marido quando ele morre. Por isso que, por exemplo, se ela não tiver filhos com ele, o irmão não tem que dar filhos, ela está vinculada a ele, família, ela faz parte da família dele. Tem esse contexto também. É diferente. Então, quando ela casa de novo, por isso que só pode ter sido casada uma vez. Ela foi contrária, ela não poderia se casar. Para se considerar viúva, né? Apesar que o texto também dá um entendimento para mim de que a questão muito está também atrelada a confiar em Deus. Porque o que acontece com as mulheres viúvas? Vamos entender que os bens do marido vão ficar para o filho primogênito, né? Se esse filho primogênito, por exemplo, não for um filho respeitoso, principalmente lá no Antigo Testamento. Agora, na sociedade hoje, a gente não tem esse movimento tanto assim, né? A mulher recebe lá parte da herança. Enfim. Mas o que acontece? Mesmo assim, digamos que ela não trabalhe, que ela viveu dentro de casa, que ela não tem como gerar frutos por ela mesma, né? Ela não deve colocar a esperança da vida dela num próximo marido, mas em Deus. Ela não deve confiar em outro homem para poder guiar ela em segundo a palavra de Deus. Deve esperar em Deus, em rogos e orações todos os dias, na igreja de Deus. É isso. Mas também também tem essa... A mulher, uma das funções da mulher é gerar filhos, descendência para o marido. Então, por isso que se ela não tiver filhos, ela casa com o irmão, ela vai ser descendência dele. Então, se ela tem filhos pequenos, por exemplo, e ela se casa com outro homem, aí ela está corrompendo a descendência do seu marido. Por isso que a responsabilidade de cuidar dela é, em primeiro lugar, seus filhos. Porque eles são a descendência do seu marido. Eles são a descendência do seu marido. Cuidar dela. Exatamente. Então, estávamos falando sobre as viúvas mais novas, né? Isso, no verso 11 agora. 11. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianos contra Cristo, querem casar. Sim. Mas não admita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianos contra Cristo, olha a palavra, contra Cristo. Quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se. Aí entra todos esses aspectos que a gente falou. Chega para trás. Fique direito. Quando se tornam levianos contra Cristo, querem casar-se. Ou seja, elas desfocam de Cristo, elas menosprezam assim a Cristo. E, inclusive, esse contexto de estarem desonrando seu primeiro marido e seu marido, né? E sua descendência, né? Mas, assim, em momento algum, não é reconhecido o segundo casamento. É reconhecido o segundo casamento. É reconhecido. Só não é o ideal. Não é o ideal. Aqui a gente está falando de viúva e verdadeiramente viúva. Isso aqui é para aquelas que a quem a gente deve ter preocupação de cuidar. Isso. A igreja vai se preocupar de cuidar desta viúva. Isso. Agora, a viúva casou de novo. Aquele casamento é legítimo. A gente está reconhecendo aquele casamento ali. Ela se casou, ela é casada, ela tem outro marido. Ela tem esse marido agora, né? Só que essa mulher não vai ser considerada para a nossa igreja viúva. Acabou. Não tem essa responsabilidade. A igreja não tem responsabilidade sobre esta pessoa. Na condição de viúva. Exatamente, na condição de viúva. Isso. Lógico que a gente tem responsabilidade como irmã em Cristo, etc., coisa e tal, mas como viúva, não. Porque a Bíblia é muito clara sobre o papel da igreja com os órfãos e com as viúvas. Exatamente. Então, a gente fica desobrigado deste papel se a mulher que está no nosso meio não é viúva, vai cuidar como irmã. É o nosso papel também cuidar um do outro, orar um pelo outro, mas não é a mesma responsabilidade que a gente tem. Assim como, por exemplo, o irmão da igreja, ele tem todas as responsabilidades frente a Deus, mas não é a mesma responsabilidade que um pastor, que um diácono tem. O peso é totalmente diferente.
tá? Enfim, é o que a Bíblia deixa muito claro para a gente. Bom, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé. Então você vê que essas mulheres elas aniquilam a primeira fé e aí são condenados por isso quando querem casar-se. Porque além de tudo isso que a gente falou, né, sobre o casamento, sobre a descendência, etc, coisa e tal, e a fé em Jesus Cristo e a dependência e espera única e exclusivamente nele. Se ela passa disso para outra coisa e vive em deleite, ela vivendo está morta. A condenação dela aqui, no caso, é para esta vida, não é para a vida eterna. Ela vai ser salva no final de tudo, mas a condenação dela aqui é não viver para Deus. E olha que coisa horrível que é a vida de um crente em Jesus Cristo, viver para si mesmo e não viver para Deus. Não é verdade? Então assim, a condenação está aí, está exatamente nesse ponto, onde vai ser pega pelas garras de Satanás. Amém. Simples assim. Como que a mulher se salva disso? Ela se salva disso, exatamente desse ponto, de estar vivendo de deleite, de estar vivendo nas garras de Satanás. Como que a mulher se salva disso? Dando à luz filhos, se casando, ficando com seu marido, único exclusivamente. Carlos Lorenzo, eu já mandei parar, preste atenção. Como a mulher se salva disso, então? Vivendo para Deus, vivendo seu casamento, fazendo as boas obras que Deus espera dela, aquelas que a gente já leu aqui hoje, que já aprendemos. As mulheres dessa igreja não tem desculpa alguma, lia um pouquinho ainda, para poder fazer o que Deus manda, né? Bom, e aí, além de ter aniquilado a primeira fé, olha só o que essas mulheres fazem. E além disto, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também tagarelas e curiosas, falando que não convém. Vocês conhecem alguma mulher que é tagarela e curiosa? Que anda ociosa de casa em casa? A grande maior parte? Pois é. E agora a gente tem estímulos maiores ainda a isso, né? Por exemplo, Big Brother. Instagram, exatamente, tudo isso aí é para poder andar ociosos de casa em casa, não só ociosos, mas também tagarelas e curiosos, falando o que não convém. Falando o que não convém. Exatamente. Até sobre si mesmo, sua família, exatamente, até sobre qualquer uma dessas coisas. Inclusive, isso daí está dentro do escopo do que é a condenação. Está perdida. Olha que valor que tem a vida dessa mulher. Nenhum. É pior do que infiel. Porque sabe, porque conhece. E está gerando fruto nenhum. Pelo contrário. Enfim, que coisa vergonhosa. Imagina você ser recebido por Jesus Cristo no céu e você ser recebido não como servo bom e fiel, que guardou todas as minhas coisas, mas entra, meu filho, você é amado também, mas que vergonha que você me causou, hein? Bom, segundo minha avó, tava bom. Tava bom também, né? Não. Vai ser assim pra ela, então tá bom. Não, tão melhor, né? Ir pro céu, ficar com Deus na eternidade, do que no inferno na eternidade, né? Mas ainda assim, imagina só ser repreendido pelo próprio Jesus Cristo quando entrando no céu. Entra, meu filho, entra. Meu filho difícil. Né? Enfim, vai entrar com vergonha, mas vai entrar. Enfim, cadê? Aí depois vem o versículo 14, que é Paulo dando instruções às mulheres novas. Então, mulheres novas dessa igreja, as moças dessa igreja, olha só o que Paulo está dizendo. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos. Então, a vontade de Deus para a mulher é que ela se case? Sim. Sim. É que ela tenha filhos? Sim. Agora eu vou continuar lendo. Governem a casa e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já alguns se desviaram indo após Satanás. Então, Deus quer que as mulheres que são moças se casem, gerem filhos. Quer que elas governem a sua própria casa? Sim, quer que elas governem suas próprias casas. E não deem ocasião ao adversário de maldizer. Não fica perdendo tempo com coisas do mundo, com coisas banais, com deleites da própria carne, vivendo ociosos de casa em casa, tagarelas, curiosos, falando que não convém. Por isso que é importante escolher bem, inclusive governar
Envolve dinheiro, né? Governar envolve tudo. Tem que saber gerir dinheiro. Tem que saber gerir seu dinheiro. A mulher virtuosa, ela vai, ela compra terras, ela faz mercadorias, ela vende nos mercados, né? Mas se ela está de casa em casa, está jogando dinheiro fora. Tá jogando dinheiro fora. Com certeza está jogando dinheiro fora, a vida dos filhos fora, do marido fora. O coração do marido, com certeza, nesse caso, não está confiado nela, né? Não faz bem para o marido todo dia. Vai destruir a sua própria casa. Então, por isso que a Bíblia diz que toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Quer ser uma mulher tola? Quer derrubar sua própria casa? Quer ter sua condenação enquanto aqui? Quer aniquilar a primeira fé? Faça tudo o contrário ao que o texto está dizendo. Bom, e aí vem, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Indo após Satanás. Satanás está ali o tempo todo, ali, ó, fazendo chamada. Pô, vem cá, vamos falar sobre um negocinho aqui, fala uma coisa besteirinha, Big Brother, o Instagram, o TikTok, divertido, uma dancinha, não tem nada demais. Vamos falar sobre essa outra coisa aqui. E as mulheres vão indo após Satanás. Lembrando sempre, irmãos, que a mulher é o vaso mais fraco. Não quer dizer que o homem não seja um vaso fraco, mas a mulher é o vaso mais fraco. Então, fiquem atentos, homens desta igreja, ajudem suas mulheres, porque elas são o vaso mais fraco. Como que ajuda as mulheres? Em Efésios diz isso lá. Vamos lá em Efésios rapidinho, não queria ficar variando os textos, mas vamos lá em Efésios porque é importante. Olha lá, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros, não, 22. Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Está lá no 33, o versículo que eu queria. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, como que a gente salva o nosso corpo? Nós somos cabeça da mulher, ela é o nosso corpo. Como que a gente salva o nosso corpo? Olha lá, está escrito: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Não é em algumas coisas, é em tudo. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, como que o marido entrega a sua vida por sua esposa? Vivendo a palavra de Deus, ele mesmo, estudando, meditando, se ocupando nelas, né? E ensinando a sua esposa a palavra de Deus, para centro direito, ensinando a sua esposa a palavra de Deus para a santificar, purificando com a lavagem pela palavra, com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Só para deixar claro, o versículo 33 diz assim: e assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Então, a mulher reverenciar o marido é certo, está de acordo com a palavra de Deus. Então, assim o marido vai ajudar a sua mulher, que é o vaso mais fraco. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não sobrecarregue a igreja, para que possa sustentar as que deveras são viúvas. Então, se alguma família aqui tem viúvas, filhos têm viúvas, tem mães que são viúvas de seus maridos, que são verdadeiramente viúvas, socorra-as. Esses filhos devem socorrer suas viúvas, para que não sobrecarregue a igreja. A igreja tem muita gente para cuidar, que são viúvos que não tem quem cuide, que são órfãos que não tem quem cuide. Então, para não sobrecarregar a igreja, cada um faça aquilo que deve ser feito. Se diz crente, então socorra a viúva que vocês têm, né? Os presbíteros, agora volta para os presbíteros. Paulo falando para Timóteo, que também é presbítero, sobre como lidar com os presbíteros, né? Para ensinar a igreja lá em Éfeso como cuidar dos presbíteros. Os presbíteros que governam bem
sejam estimados por dignos de duplicada honra. Então, aqueles presbíteros que governam bem as suas igrejas, porque, olha só, eu vou ler até o final, de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, os presbíteros que governam bem, os presbíteros já têm uma honra, que são de ser presbítero. Os diáconos já têm uma honra, que é de ser diácono. Adquiriram para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo, né? Já adquiriram para si uma boa posição, já tem muita honra nisso. Mas ainda mais os que são presbíteros e que governam bem. Estes devem ser dignos de duplicada honra. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Principalmente aqueles presbíteros que não só governam bem a sua igreja, ajudando as viúvas, os órfãos, fazendo com que todos ceiem juntos, todos tenham comida, né? A igreja é isso, um cuidando do outro, em todos os aspectos, nas fraquezas, nas dificuldades, em todas as coisas. Assim que a igreja de Deus age. Agora eu ouvi uma vez uma pregação, né? Que a pessoa diz, lá em Atos, no começo de Atos, a igreja diz que todo mundo que tinha alguma coisa, vendia, alguma propriedade vendia, entregava o valor nos pés dos apóstolos. E os apóstolos cuidavam da igreja como eles achavam que convinha, né? Distribuía para quem tinha que ser, como tinha que ser, e ali estava todo mundo junto, e ali todo mundo se cuidava nesse sentido, e os presbíteros estavam à frente como os líderes e os diáconos ajudando nos serviços braçais, de entrega, de colocar a mesa, ver que está todo mundo comendo, que não tem ninguém de fora, né? Então, e eu ouvi essa pregação dizendo isso, que aquilo ali que eles fizeram estava errado. Que é um absurdo, sinceramente. É um absurdo. Quer falar, enfim, não tem nem como falar sobre isso muito tempo, senão eu vou perder um tempo enorme aqui. A revolta que me causou ouvir aquilo é intangível. Estava errado, eles estão errados, estão mais do que certos. É exatamente o que a palavra de Deus nos ensina, é como deveria ser. Lógico que a gente tem as nossas casas hoje em dia, a gente ainda como igreja, ainda somos um corpo, e a gente ainda tem as mesmas ideias, os mesmos princípios, apesar de não estarmos morando mais nas mesmas casas, né? No mesmo lugar ali, eles moravam todos juntos, o entendimento que eu tenho é que eles estavam todos juntos ali, né? Mas hoje não quer dizer diferente. Para a gente que como igreja, a gente se cuida, a gente só não está morando no mesmo lugar, no mesmo teto. Não era obrigatório isso. Não era obrigatório isso. Pedro falou isso, né, para Ananias, né? Vamos lá, né? Ele não precisava ter feito tudo. Se ele tivesse vendido, Exatamente. pronto. Exatamente, não precisava fazer aquilo, mas queria, beleza, tudo bem, não é um problema. Provavelmente que estavam sedentos ali pela palavra de Deus, por estar perto de pessoas que querem ter convívio com Deus, querem se apartar do mundo, beleza, ótimo. Não é necessário, entretanto, agora, que a ideia de estamos todos juntos, efetivamente falando, numa igreja, nós somos um corpo, uma igreja de Cristo, quando um sofre, todos os outros sofrem, isso é perfeito, é o que Deus manda, isso deve se cuidar, exatamente, deve se cuidar, sim. Mas aqui no 18, aqui, o que fica assim claro, 17, né? É que existe uma hierarquia. E existe uma hierarquia. Entre os trabalhos da igreja. E o principal deles é a palavra e a doutrina. Exatamente. Existe uma hierarquia. Os presbíteros, eles estão aqui para governar, tanto é que eles precisam ter filhos, e porque eles precisam entender todos os aspectos do governo de uma casa, né? E eles precisam, obviamente, principalmente, aí vem a duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, que é o aspecto principal, né? Como que o presbítero vai governar qualquer coisa só pela vontade dele mesmo? Não, é pela palavra de Deus. Exatamente. E se for nesse caso, é exatamente o neófito, né? Que ensoberbecendo se cai na cilada de Satanás, porque as astucias do diabo, porque é pela palavra de Deus. O governo, tudo que importa é pela palavra de Deus. Lolo, para, filho, baixa o pé. Enfim, depois vem, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha e digno é o obreiro do seu salário. Ou seja,
Primeiro, ainda no texto anterior, existe hierarquia em relação à importância do que deve ser feito, cuidado na igreja, e existe também hierarquia em relação aos títulos. O pastor, o presbítero, foi dado a ele a governança da igreja, que ele, sujeito a ele está o diácono e os irmãos que estão para serem servidos. Inclusive, a hierarquia da igreja não só como que eu posso dizer isso? Bom, não é apenas hierarquia numa via, ela é hierarquia em duas vias. Ela é hierárquica no sentido de que quem tem a governança da igreja é o presbítero, abaixo dele estão diáconos, sujeitos aos presbíteros, então aqui você tem de cima para baixo. Ela é ascendente e é decrescente. E ascendente no sentido de que a hierarquia de cuidados, os primeiros a serem cuidados são os mais fracos e depois os presbíteros. Então, a hierarquia ela é dupla, em duplo sentido. Ela tem tanto em relação à governança como em relação à servidão. A governança vem do presbítero, quem está sujeito a Deus, obviamente, e que serve primeiro ao mais fraco. Né? A própria duplicada honra, ela é condicionada aos presbíteros que governam bem e que dedicam à pregação e à doutrina. Exatamente. Não é a torta de, só que é pastor. Não, ela é condicionada, é ao pastor que ele faz isso. Exatamente. Porque você vai dizer assim, não, é ao pastor, o que o pastor Francisco falou foi, essa condição de duplicada honra também há uma condição para que se receba. São aqueles que governam bem e que pregam a palavra e a doutrina. Beleza. Mas o que? O pastor foi levantar, não vai servir bem? Não vai servir bem. A gente tem ali, por exemplo, lá em 3 João, terceira epístola de João, né, que diz lá sobre o irmão que quer ter domínio sobre outros. Lá tem ali, por exemplo, Diótrefes, né? Tem escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não os recebe. Ele não está governando bem. Né? Ele está fazendo várias coisas que a igreja já foi conhecido por outras igrejas, por João, por exemplo, que esse rapaz está sendo soberbo, Lolo, senta direito, que ele está sendo um mau governante para a sua igreja, né? Então, beleza. E estas pessoas, os pastores, os presbíteros, eles são dignos de honra e de receber, sim, salário. Você tem igrejas como a Maranata, por exemplo, que não aceitam que os presbíteros, que não são presbíteros verdadeiros, porque nem a salvação certa eles creem, não é uma igreja de Cristo, tá? É uma falsa igreja de Cristo, né? Mas eles acreditam que estão fazendo grandes coisas e não recebendo salário. Se eu muito não me engano, a presbiteriana também, que entra acho que tem salário. Então, a Maranata eu tenho certeza, tá? Então não recebe salário. Está dizendo aqui que é digno que o presbítero, que o diácono receba salário. Aqueles que servem na igreja podem sim receber salário. Paulo, quando fala disso, ele fala assim, eu não quero ser pesado, é digno que a gente receba, mas eu trabalho para não ter que receber, para não pesar ninguém. Aí é problema dele, ele resolveu não querer receber salário, apesar que ele é muito grato quando recebe, das igrejas, que inclusive ele reporta isso nas cartas dele. Ele fala, tal igreja foi a primeira, se eu não me engano, Tessalonicenses, que sempre ampararam a ele, né? Não sei se foi Tessalonicenses ou foi Coríntios, tá? Mas enfim, lá na segunda carta de uma das duas tem esse texto, se vocês quiserem, a gente procura. Mas que desde o começo já deram dinheiro para ele, né? Então é o que a Bíblia está dizendo muito claramente, não ligarás a boca ao boi que debulha, digno é o obreiro do seu salário. Digno é o obreiro do seu salário. Então sim, é certo, é digno, é de acordo com a palavra de Deus, que o presbítero, que o diácono, ou quem servia, o obreiro que serve a Deus, receba salário. Podemos fazer isso sem receber nada? Podemos. Mas podemos receber salário? Podemos também. Bom, não aceites a acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem,
repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, aqui o primeiro versículo, ele é específico para os presbíteros. O segundo, possivelmente também, mas é possível também ser usado amplamente, né? Não aceite acusação contra o presbítero, são com 2 ou 3 testemunhas. Primeiro, porque quando o irmão da igreja fala para chamar primeiro e falar com ele, depois levar mais um, depois só levar para saber. Então aqui então chegamos à conclusão que é direcionado, mesmo o segundo é direcionado apenas para os presbíteros, porque se a gente tem outros textos que dizem, né, que a forma certa de se fazer isso. Lá em Coríntios, vou voltar lá porque está em Coríntios. E assim, como foi uma questão, vamos trazer a resposta como deveria ser, né? Alguém lembra onde está esse texto? Qual texto? Que fala sobre isso. Primeiro, chamar um... Eu acho que não é igual a Xavier. Acho que é Mateus. É Mateus? Eu acho que ela tinha. Eu estou sem meu celular aqui, não consigo procurar. Você quer procurar aí? Estou procurando. Então, beleza. Então, eu vou continuar. Bom, vou continuar aqui. Enquanto isso, o pastor Francisco está procurando ali o texto que fala sobre isso. Mas, a princípio, não aceite acusação contra os presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. A Bíblia diz também lá no Antigo Testamento que se um acusar alguém, esse testemunho não deve ser levado em consideração. Demanda-se 2 ou 3 testemunhos para que aquilo seja levado realmente em consideração. Mateus 18:15. Então, beleza, eu vou deixar aqui Mateus 18:15 e marcado, e a gente vai ali para concluir só um pouquinho isso aqui. Depois a gente vai ali 15 ao 17. 15 ao 17. Beleza. Então aqui estão Mateus 18:15 marcados. Então aqui a gente tem com 2 ou 3 testemunhas. Então, se o presbítero com 2 ou 3 testemunhas, que recebendo essas testemunhas, dando essas testemunhas, testemunho de que ele pecou, ele pode ser repreendido, deve ser repreendido, né? Mas não deve ser aceita a acusação contra esse presbítero se for uma pessoa apenas. Se eu passei lá e vi o pastor Francisco comendo hambúrguer, né? Eu sozinho, não vai ser aceita a minha acusação. O pastor Francisco comeu hambúrguer que eu vim. Não vai ser aceito. Agora, se a irmã Karina viu também, eu vi também, hein? O pastor Francisco comeu hambúrguer, eu bem vi, lá no McDonald's aquele dia. Beleza. Esse testemunho vai ser levado vai ser aceito, essa acusação vai ser aceita. Se foi um pecado que ele cometeu, deve ser repreendido na frente de todos, para que os outros tenham testemunho, ou seja, para que as pessoas da igreja tenham esse testemunho de que aquele pecado foi cometido pelo pastor e que ele foi repreendido frente à igreja e de que aquilo ali vai ser consertado, né? Acredito. Conjuro-te diante de... aí eu li em Mateus, que a dúvida que eu trouxe foi, será que esse texto serve para todos? E aí o pastor Francisco trouxe esse texto em Mateus 18:15, que diz o seguinte: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então aqui é em relação ao irmão, lá em relação ao presbítero. Então aqui em relação ao irmão está dizendo, repreende tu e ele só. Olha, você pecou contra mim. Comeu hambúrguer e não me chamou, né? Olha que pecado que você cometeu. E aí, se ele te ouvir, ganhou teu irmão. Você ganhou teu irmão para você, né? Não é ganhou do seu irmão, você ganhou seu irmão para você, né? Vai ficar legal a relação. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então, aí ele não te ouviu. Aí vai ter 2 ou 3 testemunhas a mais para dizer assim, não, você comeu de fato aquele hambúrguer lá, cara, vacilou. E aí, se ele não escutar, e se não escutar, dizendo
a igreja, não, e se não escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, aí a coisa já fica mais grave. Então, primeiro eu repreendi meu irmão 1 a 1, depois eu chamei 2 ou 3 testemunhas. Então eu chamei, olha, vamos lá, Samuel e Lolo, vamos falar lá com o Tia Carla, comeu hambúrguer pra caramba lá e não falou com a gente, hein? Aí todo mundo falou com ela, você comeu mesmo, não falou com a gente, né? Com respeito, como a mãe, né? Lembrando. Enfim, e ela não ouviu, então esse assunto vai ser trazido à igreja. Aí vamos trazer para a igreja e como igreja nós vamos discutir. Olha, tia Carla, irmã Carla, comeu hambúrguer e não chamou ninguém. Que pecadora que ela é. E aí, se ela não ouvir a igreja, irmã Carla, quando você comer um hamburguinho, chama... Hã? Não. É só um exemplo bobo para não estar acusando pecado de ninguém. O hambúrguer não tem problema comer, gente. Vamos comer hambúrguer. Talvez se não chamar um pouquinho. A questão não é o hambúrguer. O hambúrguer é só um demonstrativo. Enfim. Se ela não ouvir a igreja, aí considera como gentio e publicano. Então ela já não tem mais participação com a igreja, né? Vai se tornar um gentio e um publicano. Vai começar no que comer um hambúrguer sozinha, agora vai se entupir de hambúrguer sozinha. Enfim, exatamente. Lembrando que aquele que busca se isolar se insurge contra toda a sabedoria, tá? Então, assim, se isolar, estar sozinha, sem a igreja, estar fora do corpo de Cristo, é horrível para quem é crente. Exatamente, está se insurgindo contra toda a sabedoria. Vou tentar adiantar um pouquinho mais, que eu acho que eu me perdi um pouquinho no tempo, estou sem meu celular aqui, né? Então perdi um pouco no tempo. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Devemos fazer tudo, não é parcial. Quando a gente cumpre a palavra de Deus, a gente não deve ser parcial, vou fazer isso, não vou fazer aquilo. A gente cumpre tudo, guardar todas as coisas que nos foram mandadas e ensinadas. A ninguém imponhas, ou a alguém, né? Eu vou cumprir isso aqui se for para tal pessoa, ou vou cumprir aquilo para aquela outra pessoa. Não, é cumprir para... Isso aqui é válido para todos, em todos os contextos, né? A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Aqui tem um texto muito legal, muito interessante. Quando a gente vai nas ruas salvar alguém para entregar o Evangelho de Jesus Cristo, a gente não deve precipitadamente pôr as mãos. Assim, a gente foi lá, leu os versículos e a pessoa falou, não, eu creio em Jesus Cristo. Você crê em Jesus Cristo? Beleza. Você confia então que Jesus Cristo pagou todos os seus pecados e que você não precisa fazer mais nada para ser salva? E que você recebe a vida eterna? Não. Eu creio que eu preciso estar me arrependendo dos meus pecados. Calma, não se antecipa já correndo para botar a mão sobre essa pessoa e orando para ela. Você acha que isso é disso? Porque eu sempre entendi isso ficou sendo posição de mãos na consagração, na ordenação de pastores. Olha, eu acredito que isso aqui vale em qualquer um desses contextos. Sinceramente, isso para mim em qualquer contexto. Porque fala de guardar estas coisas, né? De todas as coisas. Aqui a gente já está chegando ao final da epístola, né? Então está falando de guardar todas essas coisas. Nada fazendo. A ninguém impõe precipitadamente. A ninguém impõe precipitadamente. É lógico que sim, tem o contexto de presbítero e de diácono, mas se a gente parar para pensar, olha o que a Bíblia diz, o que está dizendo no versículo. Não, nem participe dos pecados alheios, conserve-te a ti mesmo puro. Então, isto é de forma geral e global também, porque o participar de pecados alheios a gente, né, deve ser uma prática nossa no nosso dia a dia, em todos os contextos. Por exemplo, a gente está lá, a imposição das mãos muito tem a ver também com estar atestando sobre aquilo, sobre a autoridade que a gente tem, colocando sobre o outro, né? Então, quando eu coloco a mão sobre o outro, estou colocando a minha autoridade como crente sobre aquela pessoa e meio que aprovando aquela pessoa ou aquela atitude. Então, vamos dizer assim, eu estou num lugar e aí eu estou com uma pessoa do lado que está traindo seu marido ou traindo sua mulher, sua esposa. Se eu estou ali, estou sendo conivente, estou sendo de acordo com aquela ideia,
ou estou de alguma maneira concordando com aquilo, colocando minha autoridade sobre aquilo para poder de alguma forma autorizar aquilo ou aceitar aquilo de alguma maneira, estou impondo minhas mãos, sendo participante do pecado alheio. Não devemos ser participantes dos pecados alheios. Então, acho que de forma geral, se a gente quiser tentar entender que só para os presbíteros e diáconos também é possível, né? Não levantar presbíteros e diáconos. Isso aí com certeza se aplica. Os presbíteros e diáconos, certo, com certeza. Com certeza se aplica os presbíteros e diáconos. Então, talvez realmente se aplique a outras pessoas também. Não acredito que seja... porque mais para frente vai falar um pouco mais sobre outras coisas, mas não acredito que seja somente para os presbíteros e diáconos. Eu vou continuar lendo, que a gente vai tentar entender um pouco mais. Aí ele fala, não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Lembrando que isso é uma carta de Paulo para Timóteo. Então está falando para Timóteo várias ideias, né? várias regras, vários mandamentos, para que ele sirva bem como presbítero também e como pessoa que está ali à frente de trabalhos em igrejas. Então, ali ele está falando para Timóteo, por exemplo, não beba mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aquilo ali é bem direto e objetivo para Timóteo. Serve para todos nós, tanto é que está na Bíblia. Mas é bem direcionado a Timóteo. Está falando que Timóteo está tendo sempre frequentes enfermidades. Timóteo está sempre enfermo de alguma coisa. Então, usa um pouco de vinho ali também, Timóteo. Então, não é só sobre presbítero e sobre diácono. Ali, no texto anterior, dizendo, a ninguém impõe precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro, é também direcionado a Timóteo, né? E aí, no final, um pouco mais aqui no 24, 25, ele diz, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e em alguns manifestos depois. Assim mesmo, também as boas obras são manifestas, que são de outra maneira e não podem ocultar-se. Então, isso também é direcionado a todos. Porque está falando sobre o pecado de alguns homens, né? E aí está falando sobre que, aí também esse texto é muito interessante, são manifestos precedendo o juízo. Então alguns homens vão pecar aqui, e a gente vai saber antes ao juízo de Jesus Cristo. Vai aqui por exemplo, a própria minha ex-esposa agora, né? Cometeu um pecado. Qual era a expectativa de que eu iria se descobrir, saber esse pecado antes de Jesus Cristo voltar? Nenhuma. Na minha cabeça, inclusive, eu vou sair como errado essa história. E vou sair como errado. E acabou. Só que o que aconteceu? A própria pessoa se colocou, se assumiu. Inacreditavelmente, porque depois disso, em diversas vezes, veio negando. Depois de ter ido à igreja, falado na frente de todo mundo. Exatamente. Depois de ter ido à igreja, falou na frente de todo mundo, a própria boca testemunhou, voltou atrás. Mas foi feito. Por quê? Pela graça de Deus foi feito, sinceramente. Não esperava que fosse ser feito. Para mim, a imagem que eu ia ficar perante a igreja era uma imagem ruim. A própria pessoa ter vindo, ter assumido seus erros, foi para mim um milagre enorme que aconteceu, sinceramente. E aí a Bíblia está dizendo aqui, os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo. Foi manifesto precedendo o juízo. E alguns manifestam-se depois, só depois que o juízo vier. E aí a gente vai saber, Carla comeu um hambúrguer sozinha depois que pediu desculpa, né? Descobrimos novamente. E aí você pensa, vai ter vergonha ou não vai ter vergonha? Vai entrar no céu, mas vai entrar com vergonha. Tá? Assim mesmo também as boas obras são manifestas, e as que são de outra maneira não podem ocultar-se, né? Ou seja, as boas obras que a gente faz também vão ser manifestas, mas não vão ser manifestas por nosso próprio... E algumas depois também. Poxa, depois daquele dia... Irmã Carla, você nunca mais comeu hambúrguer sozinha, te observou aqui. A irmã Carla hoje está sendo tirada para... Um hambúrguer sozinha no centro do mês. Enfim, de qualquer maneira, também vai entrar com maior honra no céu. Pensa de Jesus Cristo assim, irmão, você fez isso aqui de bom, enquanto estava lá e ninguém nunca soube. Olha que coisa boa, você entrou no céu, mas eu estava aqui, estava sendo visto. Eu vi aqui manifesto. E outra coisa, as boas obras que são manifestas precedendo o juízo
elas não são manifestas por nós mesmos, né? Não sou eu que vou falar aqui, não, porque eu fiz tal coisa, Y, X e Z. Elas são manifestas por Deus. Ele já recebeu o prêmio dele. Se eu manifestei minha própria obra, boa obra, eu já recebi meu próprio prêmio, que é aqui o reconhecimento dos outros. Agora, se Deus reconheceu, olha que glória, que honra que a gente recebe, né? Então, enfim, esse é o capítulo 5, um capítulo mais denso. O capítulo 4 também foi bastante denso, mas enfim, ficamos por aqui. Amém.